E aí, E aí, vou deixar você boa comandar noite. agora, é contigo. Só vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. Vou, vou mandar aqui as mensagens. Obrigada, dona Cindy Oh, Nogueira. deixa eu consertar o meu aqui, né? Já entrei logo com filtro, porque sem filtro não dá pra entrar, não. Meu áudio tá bom? Tá. Beleza. Todas aí, vocês vão ver eu olhando aqui pro lado, é porque eu meio que fiz um rascunho da aula para eu poder me locomover aqui durante a aula, para poder passar tudo bem explicado para que todas venham entender. Só que antes de começar, eu tenho que falar algumas coisas antes de começar. Tudo que for dito não é referente a nenhum profissional. Tudo que for dito. Mas se caso algum de vocês verem, se identificar algum profissional, é porque esse profissional está tendo falta de postura. Mas eu não estou me referindo, a gente não está se referindo aqui a nenhum profissional. E, primeiramente, eu vou começar falando sobre postura ruim. A gente vai falar sobre postura ruim. Depois a gente vai falar sobre ter uma boa postura. E depois a gente vai falar como ter um marketing efetivo a partir daí. Então, esse aí seria as questões aqui antes da gente estar começando. E um recado. Perto do final da aula, vocês vão poder fazer perguntas. E a gente vai estar respondendo essas perguntas. Mas, por enquanto a gente estiver passando o conteúdo, o chat aqui vai ficar desligado, porque a gente quer que vocês prestem atenção na aula e vocês possam consumir o máximo possível do conteúdo e entender o conteúdo, de forma assim que, quando terminar a aula, vocês já possam colocar em prática e começar a ter resultado com isso. Então, durante a aula, a gente vai estar desligando aqui a caixinha de comentários e no final, perto do final ali, a gente liga para vocês estarem mandando aí as perguntas de vocês. Então, pode estar desligando, acho que é você que desliga aí, Como que eu faço Adara. isso, gente? Deixa eu ver aqui. Ah, consegui. Pronto. Então, calma E aí. para quem tá. Quando der mais ou menos umas 8h45, a gente liga, é isso? Só pra eu ficar atenta aqui, porque eu sou desligada. Isso, Tá. mais ou menos aí. Só que, pelo que eu fiz aqui, eu vou tentar a gente vai tentar ser o mais breve possível para dar para fazer essa aula em 1 hora, né? Mas se caso passar e der para você continuar, Dara, a gente continua. Porque, Tá. tipo assim, acredito que o conteúdo vai ser bastante extenso. A primeira coisa que eu vou começar falando é sobre a questão do marketing. O marketing que eu vou passar aqui para vocês, o que eu vou ensinar aqui para vocês, é totalmente um ponto fora da curva. É totalmente um ponto fora da curva. Ou seja, eu não vou ensinar aqui o segredo do engajamento, a hashtag secreta, o público secreto das vendas, nem algo do tipo. Essa coisa que a maioria das pessoas de marketing ensina, tipo, vocês têm que fazer tal coisa, tal segredo lá no Instagram, tal segredo lá para vocês aumentarem a venda de vocês. Eu não vou ensinar isso aqui. O que eu vou ensinar aqui vai ser totalmente um ponto fora da curva. Para alguns, vai ser mais ou menos vamos pôr assim, um choque de realidade, ou talvez um tapa na cara, e para outros vai ser algo que vai fazer a diferença na vida deles. Então, tendo em vista isso, a gente vai começar aqui a falar sobre a postura ruim. E a questão da postura ruim é o seguinte: o que eu tenho visto? Isso é o que eu tenho visto e o que acredito que a maioria dos profissionais também tem visto. É o seguinte: profissionais mostrando nas redes sociais se é algo que eles não são. Isso acredito que a maioria dos profissionais tem visto isso aí no decorrer desse ano, no decorrer dos anos passados. Acredito que isso já tem tempo, mas é algo que eu tenho visto já também bastante tempo. Outra coisa, um profissional tentando ser maior do que o outro. Acontece aquela briga.
Um profissional vai lá, tem um outro profissional lá no mercado, tem um concorrente dele no mercado. Ele começa a querer ser maior do que ele. Aí começa aquela guerrinha entre profissionais, começa um a falar mal do outro, começa um a ficar contra o outro, e começa aquela guerra. É um profissional tentando ali ser maior do que o outro. E isso é Outra um coisa seria problema muito grande, né, Henrique? Porque, por exemplo, isso. às vezes nem é profissional da mesma cidade, porque se for da mesma cidade, entre aspas, a gente até entende, ah, é meu concorrente. Algumas pessoas pensam assim, né? Mas com É. relação a profissionais, a maioria, às vezes a gente pede alguma ajuda, pergunta qualquer coisa pelo Instagram, fulano, tem como você me ajudar aqui? Tive um resultado assim, assado de sobrancelha, o que que eu faço para consertar? E tem pessoas que não respondem. Meu início, por exemplo, foi bem difícil por causa disso. Pessoas estão nem aí. Então, esse tem sido um grande problema. Igual você disse, às vezes tem um profissional lá de São Paulo, outro lá do Pará, e eles ficam aí nessa guerrinha entre eles. Isso é muito ruim. Isso causa aí essa falta de postura no mercado. E outra coisa é a questão dos profissionais vendendo uma promessa grande, entregando produto ruim. Acredito que está se tornando algo popular hoje em dia. O profissional faz uma grande promessa. Ó, vocês vão fazer esse curso e vão faturar 40 mil. Vocês vão fazer esse curso e vão faturar 50 mil. Porém, eles não cumprem com essa promessa. Acabam entregando um produto ruim. Isso é uma questão aí de uma falta de postura. Essas questões aqui é o que eu mais tenho visto. Tem outras coisas que acontecem, que acredito que você também vê, outras, quem está aqui na live vê, mas essa é o que eu mais vejo, o que eu mais tenho visto aqui até então no mercado. Você vai falar alguma coisa sobre? Não? Pode continuar. Qualquer coisa eu te Tá, interrompa aqui, eu então eu vou falo, continuar. falo mesmo. E qual é o problema da falta de postura? Às vezes a pessoa faz isso aqui, fica essa guerrinha, fica prometendo algo e não entrega, e ela não toma conta, ela não para pensar nos problemas que isso causa para ela, nos problemas que causa ali para o negócio dela. E os problemas é o seguinte, com o tempo, seus clientes notam. Com o tempo, os clientes vão notar a sua falta de postura, a sua falta do caráter ali com o seu negócio e a sua falta de comprometimento com eles. Todo cliente vai notar. Uma hora ou outra, ele vai notar. Não adianta achar que a pessoa, eu sou espertão, eu sou isso, sou aquilo, não adianta. Com o tempo, o cliente vai notar isso. E com o tempo, você começa também a sumir no mercado. Igual, por exemplo, acredito que todo mundo que está aqui conhece algum profissional que, por um bom tempo, ele era reconhecido no mercado, ele tinha um bom nome no mercado, as pessoas até denominavam o produto dele como um bom produto, porém, hoje, ele já não está mais aquela coisa toda. Ou ele as pessoas nem lembram dele mais, os micropigmentadores nem lembram mais desse profissional. E quando esse profissional, às vezes, quer vender um curso para essa pessoa, vai oferecer alguma coisa, a primeira coisa que o cliente pensa é o seguinte, eu não vou comprar dessa pessoa, não. Eu sei que ela está falando aquilo ali, mas o custo dela nem é aquilo tudo. Então, com o tempo, o profissional ele vai sumindo do mercado, ele vai desaparecendo do mercado. Então, não adianta achar o espertão tendo essas faltas de postura e achar que vocês, no longo prazo, vão continuar, vão ter grandes resultados no longo prazo, porque não vai ter. E outra coisa também é que vocês começam a perder aí a credibilidade. Ou seja, as pessoas que compraram algo de você em certo momento da vida aí, elas com o tempo não vão comprar. E pior, elas vão falar para as amigas, vão falar para os outros profissionais, vão falar para as outras pessoas, vão espalhar para eles também não comprar de você. Então, aqui eu entrei nessa parte do problema da falta de postura. Agora a gente vai entrar na questão o que acontece quando você liga um bom marketing somado a uma postura ruim. Então aqui eu falei apenas da falta de postura. Agora eu vou falar o que acontece quando você tem um bom marketing. Primeira coisa, vamos entender o que o marketing faz no negócio das pessoas. O marketing ele tem o poder de adiantar. Então, por exemplo, o tráfego pago. O tráfego pago, ele adianta. Então, quando você faz, por exemplo, um patrocínio
Quando você faz uma divulgação, você está adiantando. Então, por exemplo, se em um ano você demora a ter aí na sua rede social, vamos pôr aí 80 mil seguidores, com o marketing, com o tráfego pago, você consegue diminuir esse tempo. Então, você consegue colocar nas suas redes sociais 80 mil, por exemplo, em 3 meses, em um mês. Então, o marketing ele tem esse poder de adiantar o seu negócio. E quando você tem uma postura ruim, quando você associa essa postura ruim e você faz um bom marketing, você adianta o processo, porque você começa a se divulgar, você começa a divulgar seu produto, você começa a divulgar suas coisas e mais pessoas vão perceber, mais pessoas vão ver que você tem uma postura ruim, que o seu produto é ruim, que aquilo que você faz no mercado é ruim. Porque Pode falar. algumas pessoas aqui não devem saber o que é tráfego pago, né? Tráfego pago é quando você faz um anúncio pago pelo Facebook, certo? Só para o pessoal não ficar É, boiando. basicamente, no grosso modo, seria o botão impulsionar. Isso Você aí. investir, você coloca o dinheiro lá e aquele dinheiro vai te trazer ou seguidores, ou conversões, lead. Lead é potenciais clientes, vai entrar na sua lista. Então, Ah, outra basicamente é coisa isso. que eu queria falar pro pessoal também, que tem gente que gosta de interagir na live e comentando, né? No início, o Henrique explicou que depois a gente vai ativar os comentários. Quem for impaciente aí e estiver querendo já falar alguma coisa, tem a caixinha de pergunta aqui embaixo. Uns dois quadradinhos assim que tem uma interrogação. Podem ir escrevendo ali para não esquecer, que depois no final a gente lê também as perguntas que vocês mandarem. É, aí vocês podem estar comentando aí, colocando aí que no final a gente vai estar respondendo. E como a Dara diz, para os novos, a gente optou isso para que vocês prestem atenção na aula, para vocês prestem atenção no conteúdo que vai ser passado para vocês. Então, aqui eu falei sobre que adianta fracasso. O marketing, ele vai adiantar o seu fracasso. Se você tiver um marketing bom, um marketing excelente, tiver uma postura ruim, esse marketing vai fazer mais pessoas, alcançar mais pessoas, para mais pessoas verem que você tem uma postura ruim no mercado, que você é um péssimo profissional. E outra coisa você sempre vai se meter em polêmicas. Então, quando você faz ali o marketing, você começa a querer ter um bom marketing, você começa a querer ter uma boa divulgação, e você tem uma postura ruim, você sempre vai se meter em polêmicas, você sempre vai se meter aonde você não deve entrar ali. Então, você sempre vai estar em polêmicas com outros profissionais, você sempre vai estar envolvido com polêmicas. Então, aqui, vocês devem tomar cuidado com essa questão aí da falta de postura. Outra coisa, você começa a ter uma imagem manchada. Como eu disse anteriormente, acredito que todo profissional conhece alguém que tem a imagem manchada. Se eu dar uma pausa e pedir para você lembrar de um profissional agora, pensar no profissional agora, no primeiro profissional que vai vir na sua cabeça, acredito que você não vai ter muita dificuldade para pensar no profissional que tem uma imagem manchada. Uma imagem manchada, por quê? Porque anda fazendo muitas promessas, promessas extraordinárias, promessas de curso, promessas de técnicas, promessa aí, e quando vai entregar, entrega algo ruim. Às vezes Por até com o exemplo, cliente também, né? Por exemplo, é, muitas meninas que estão aqui às vezes podem não dar curso, mas isso pode se aplicar a cliente também. Se você não tem uma boa técnica, você não pode prometer uma cicatrização perfeita, por exemplo, zero retoque. Ah, fulana, você não vai precisar de retoque se você fizer comigo. 30 dias depois está a cliente lá precisando de um retoque, por exemplo. Então isso também entra no que o Henrique está falando. para cliente também. Às vezes também fala lá tipo, por exemplo, ela tem uma boa técnica, aí vai aplicar a técnica na cliente e dá, por exemplo, intercorrência, dá problema, dá muito problema ali com a cliente. Então isso você começa a ter uma imagem manchada, porque o cliente, a primeira reação que ele vai ter é falar para outras pessoas, porque ainda mais se ele colocou em você uma expectativa muito grande, ele vai falar para outras pessoas. Da mesma forma, se é o procedimento, se o curso for muito bom, ele vai falar para outras pessoas, para os amigos deles, para as pessoas mais próximas. Assim também é se for ruim. É por isso que Então, eu com o digo, né? tempo,
O combinado não sai caro. Então, por exemplo, igual esses cursos que você É, falou aí no início. A pessoa promete que se você fizer, vai ganhar 50 mil, por exemplo. Mas ele não fala que esse resultado depende de você também. Não adianta fazer o curso e ficar assim, esperando cair do céu. Então, da mesma forma com as clientes, né? A gente explicar, por exemplo, tudo que pode acontecer com o lábio, tudo que pode acontecer com a sobrancelha no processo de cicatrização, ter uma boa ficha de anamnese, isso tudo influencia muito para a gente ser bem falado na nossa cidade, né? Para indicarem a gente para outras pessoas, mesmo se aparecerem intercorrências, entre aspas, porque a sua cliente vai estar avisada. E tem procedimento que pode aparecer casquinha, pode aparecer mancha. Se a gente avisar, o combinado não sai caro. Só que aí entra a questão da falta de postura, que é o que a gente está falando. Porque quando a pessoa tem a falta de postura, ela não vai querer, primeiramente, muitas das vezes ela nem sabe disso. A própria profissional nem sabe disso. E ela acaba vendendo algo lá para cliente, sabendo que pode dar ruim o que ela está vendendo para o cliente, mas pela essa falta de postura profissional dela, ela acaba vendendo algo que ela mesma não tem domínio. E ela acaba oferecendo às pessoas algo que ela mesma não tem Com domínio. medo de Entrega perder a coisa pela cliente, né? metade, é, aí acaba entregando algo pela metade, fazendo promessas extraordinárias, porque é aquela única forma que ela tem de vender. Ela não tem outra forma de vender. Então, ela precisa ali inventar algo, prometer algo extraordinário para ela conseguir vender. Bem que ali ela não tem prova que aquilo que ela tem funciona. Ela não tem prova, ela não tem resultados. E ela acaba tendo essa falta de postura, inventando as coisas aí para poder vender. E Já quando a vi até cliente gente chega lá, pegando foto de outro profissional. É horrível isso, gente. Pelo amor de Deus. pior que eu também já vi. Aí tipo assim, a pessoa vai, começa a fazer isso, aí o cliente chega lá no momento lá, o aluno chega, o cliente chega, e ele começa a ver que isso não é verdade. Que o que ele está entregando não tem nada a ver com aquilo que ele está oferecendo. Então a primeira reação que ela vai ter é passar para o máximo de pessoas possíveis. Ainda mais para os profissionais que fazem isso, que tem uma postura ruim, de plantão, meu, entra lá nos grupos de Facebook, do Facebook e dá uma navegada lá para vocês verem. Lá vai ser aonde vocês vão encontrar mais as pessoas falando sobre você aí que está tendo uma É falta, verdade. uma postura ruim, que está vendendo coisas que não tem domínio. E Se você quer cursos saber, são se você caros, também. né, Henrique? Não é barato. Curso de micropigmentação você não encontra por menos aí de um curso presencial, né? Um bom curso presencial por menos de 2.500. 2.500 é muito dinheiro. E assim, com pessoas conhecidas, está de 3 mil para cima. Tem cursos aí de 8 mil reais. Imagina você fazer um curso pagando esse valor alto e no fim a pessoa não entregar o que ela prometeu. A pessoa vai tacar pau sim, vai falar mal de você pelos quatro cantos da terra. E isso é horrível. E vai mesmo. E vai mesmo. Porque ali, tipo assim, a maioria das pessoas, elas estão acreditando, colocando uma confiança imensa no profissional que ela vai lá e vai ter resultados a partir daquele momento. Tem cliente, tem cliente que ele tem uma super, eu não sei a forma de explicar, mas ele tem uma super expectativa. Então, por exemplo, ele chega lá para fazer o procedimento de sobrancelha. Ele tem uma super expectativa que vai ficar do jeito ali que está na mente dele, que ele imaginou, só que, na verdade, o resultado verdadeiro não é daquele jeito. Então, tem esses clientes que ele tem essa super expectativa, ele imagina de um jeito, ele inventa um jeito na cabeça dele, que é daquele jeito. Vem com a foto Então, da tem esse Cleo tipo de Pires, cliente. com a sobrancelha É, super arqueada e a sobrancelha da pessoa é assim, ó. Só botox aí, então, gente. tem cliente que vai querer isso. Aí você tem que saber lidar, falar com ele, explicar a ele. Então, por exemplo, o cliente chega lá e fala assim, olha, eu quero uma sobrancelha que pega aqui a testa toda, não sei o que tem, inventa a sobrancelha lá. Aí você sabe que não tem como. Meu, não chega pro cliente e fala assim, olha, vai ficar desse jeito, não sei o que tem, vai ficar do jeito que você quer aí, a sobrancelha vai ficar toda na testa. Só que, na verdade, não vai ficar. Você está tendo, tipo assim, uma falta de postura para tentar vender para ele. Mas você sabe que no Eu final ele não vai querer. tenho uma situação que acontece muito, né? Eu até falei no curso que eu dei semana passada com as alunas, clientes que chegam com a sobrancelha com caldinha caída, a famosa caldinha caída. O que que a gente fazia antigamente? A gente raspava, olha só o que a gente fazia. Raspava, deixava a pessoa só com isso aqui, ó.
e reconstruía a caldinha da sobrancelha da pessoa. Ela ia embora feliz da vida. O que que acontecia? Depois de um mês, os cabelinhos aqui embaixo ia crescendo, ela ficava com a cauda antiga dela e com a nova que a gente fez. Duas caudas, horrível. Hoje em dia a gente não faz mais Nossa. isso, mas o que que a gente explica para cliente? Olha, se sua expectativa é consertar esse problema, a gente não vai conseguir fazer milagre hoje. A gente vai conseguir dar uma disfarçada, mas a gente vai continuar aproveitando o máximo de pelo que você tem aqui. E o que que a senhora tem que fazer? Colocar um pontinho de botox, subir, ó, puc, que isso sim vai Então, resolver o seu problema. tipo assim, mas para explicar isso, acredito que tem que ter domínio sobre aquilo Com que certeza. está fazendo. Tem que ter entendimento sobre aquilo E que está fazendo. ainda entender que a cliente pode falar assim, então não quero, vou embora. E você falar assim, então É, tchau, vai com Deus, porque o que você tá pedindo eu não posso fazer. é, um bom profissional, ele entende até onde ele pode ir. Ele entende até onde ele consegue chegar. Ele não vai, quando ele tem uma boa postura, ele não vai querer enfiar algo no cliente apenas para vender ali, mesmo que aquilo, vamos por si, seja uma boa oportunidade para ele profissional. Mas se não é uma boa oportunidade para o cliente, ele não vai entregar isso para o cliente. E para vocês que às vezes tá pensando assim, ah, Henrique, mas eu não vou conseguir vender aí. Calma, daqui a pouco eu vou falar para vocês o marketing efetivo. E para terminar essa parte do bom marketing somado à postura ruim, deixa eu só ver quantas horas aqui. Ah, já foi 20 minutos. Uhum. Só essa questão do bom marketing somado à postura ruim, a gente também tem uma última questão aqui, que é a seguinte: as pessoas passam a querer o que você tem e não mais você. Então, por exemplo, o profissional ele é muito grande, ou ele é muito grande no mercado. Quando você começa a ter uma falta de postura, aqueles clientes, ou melhor, os seus concorrentes, eles começam a querer tirar um pedacinho de você. Ele começa a querer o seu público no Instagram, ele começa a querer ali a sua audiência, ele começa a querer tirar, ter fama em meio ali à sua fama. Ele quer pegar a sua fama para conseguir também promover o negócio dele. Então ele começa a querer tirar proveito de você. E você começa, aí você, às vezes a pessoa fica achando, não, todo mundo gosta de mim, nossa, todo mundo achou legal, achou bacana, só que na verdade é que as pessoas só estão lá, só estão falando que te admiram com a intenção de tirar algo seu, com a intenção de aproveitar algo seu. Então quando você tem uma postura ruim, os seus clientes, eles não vão querer mais você, eles não vão querer mais ter um relacionamento com você, eles apenas vão querer aquilo que você tem. E isso é algo bastante ruim para o seu negócio. Com o tempo, o seu negócio só vai cair com o tempo. E, terminada essa parte, agora a gente vai entrar na questão. O marketing bom somado a uma postura boa. Antes de começar isso, eu vou fazer uma pergunta para a Dara. Acredito que ela vai falar com bastante propriedade a respeito disso. Então, vamos lá. Adara, qual foi e qual tem sido a importância da Herbert em sua carreira? Da RB? Gente, eu tô fazendo essa pergunta apenas para a gente usar de exemplo para vocês entenderem, Então vamos lá, fala aí, Vamos Adara. lá. RB é uma empresa muito grande, né? E algumas pessoas já sabem, já até falei em uma live aí que eu fiz. Quando a gente começa, uma das nossas maiores dúvidas é com relação à colorimetria, né? Eu falo isso em todo o curso que eu dou, porque a Renata ela me ajudou bastante no início. Eu vi vídeo no YouTube, não conhecia a Renata, não sabia quem era a Renata, e vi um vídeo lá, colorimetria aplicada à micropigmentação, não lembro nem se o título era esse direito, mas foi o que eu pesquisei. E achei lá um vídeo da Renata. Eu sou o tipo de pessoa que olha o vídeo lendo os comentários do vídeo. Então, nos comentários, eu vi lá algumas pessoas fazendo uma pergunta e a própria Renata respondeu com o número de telefone dela, o celular dela. Falou assim, esse é meu WhatsApp, me chama aqui. Falei, caraca, ela deu o número dela. Eu falei, muito bom, vou mandar uma mensagem também. O não eu já tenho, se ela me responder, bom, se não, bom também. Ela me respondeu, na mesma noite que eu mandei a mensagem, ela me respondeu, tirou minhas dúvidas de colorimetria que eu tinha. E desde então eu me senti segura para trabalhar com a marca. Na época,
Algumas pessoas ainda não sabiam se era bom, se não era, mas a atenção que ela me deu foi muito boa para me sentir segura para começar a usar. E desde que eu comecei a trabalhar com micropigmentação, eu uso RB. Teve uma época que eu mudei para uma outra marca para experimentar, usava RB e essa marca. E eu não tive tão bons resultados. E aí eu voltei a usar RB e não largo. Então, esse suporte que ela me deu no início foi muito bom também. Porque senão eu não saberia trabalhar com nenhuma cor. No meu primeiro curso, isso não foi tão frisado, né? Eu saí de lá sem saber que tinta que eu ia comprar. Então, esse suporte que ela me deu me ajudou muito. E atualmente, qual tem sido a importância dela na sua carreira? Atualmente, muito boa. Por exemplo, todos os campeonatos que ela promove, igual esse que eu participei em março, né, de micropigmentação labial. Eu falo que todo mundo devia participar de um campeonato na vida dela, porque faz a gente querer ser melhor do que a gente mesmo, né? A gente não se compara com outra pessoa. E a gente evolui, né? E desde que eu participei desse campeonato, né, que eu ganhei e fui patrocinada pela marca, ainda sou, né? É por um ano o patrocínio, podendo ser estendido. Nos grupos dos patrocinados e das expert, enfim, das Royal, eu sei que a Renata ela dá um suporte muito grande, né? Ela fornece apostila, slide, enfim. Isso ajuda muito a gente, nós profissionais, né? Ela vive dando conteúdo pra gente, sempre tá se atualizando. Então, usando de exemplo a RB Colors, eu usei de exemplo a RB Colors porque ela é acredito que seria um exemplo que a maioria vai conseguir entender a mensagem que eu quero passar. Usando de exemplo ela, a gente vai usar o marketing que ela faz, ligado à boa postura, à boa postura profissional. Como vocês viram, a Dara foi uma das pessoas que foram ajudadas pela RB Colors. De alguma forma, ela foi ajudada pela RB Colors. E destrinchando um pouco do marketing da RB Colors, o que ela faz? Ela vende produto. Ela vende curso também, não vende? Quem? A Renata? Isso. Ela tem as A RB Royals. Colors vende produto e a Renata Barcelli vende curso, né? Eu não tenho É isso? certeza se a Renata tá dando curso ainda. Ela tem as Royals, né? Que são um time de pessoas que dão curso em nome da RB Colors. Ah, entendi. Então vamos usar apenas a parte do pigmento. A parte do pigmento. Usando o marketing que ela faz. Ela faz o seguinte. Ela tem lá o pigmento dela. O que ela faz? Para ela vender esse pigmento, ela precisa vender para micropigmentadores. Porque micropigmentadores vão comprar o pigmento dela. Padeiro não vai comprar o pigmento dela. Advogado não vai comprar o pigmento dela. Quem vai comprar o pigmento dela vai ser micropigmentadores. Então, o que ela faz? Ela tem o pensamento estratégico. Ela vai, pega o pigmento, trabalha nesse pigmento, para esse pigmento ter qualidade, para poder entregar uma qualidade melhor para os clientes. E outra, ela pensa o seguinte, para eu vender mais, eu preciso que mais micropigmentadores comprem o meu pigmento. Então, ela vai e investe nos micropigmentadores. Então, ou seja, ela pega os micropigmentadores e faz os micropigmentadores crescer no mercado. Então, ela dá oportunidade para os micropigmentadores aparecer, o trabalho deles aparecer, dá suporte para eles e faz com que eles possam crescer no mercado. Dessa forma, micropigmentadores crescendo no mercado, a tendência é ela vender mais pigmentos. Porque ela está dando suporte para os micropigmentadores e está trabalhando no produto dela, para o produto dela ser bom. Então, dessa forma, vocês percebem que um marketing bom, trabalhado com a boa postura profissional, traz para você resultados. Mas aí tem aquelas pessoas, sempre tem aquelas pessoas que falam, mas a RB Colors faz muito as pessoas ficarem presas a ela, a RB Colors isso, a RB Colors aquilo. Entenda, vou dar agora uma aula de empresa. Entenda, toda empresa, ela precisa de verba. Ela precisa de capital. Toda empresa precisa que o capital rode. Que ela pega o capital, investe no produto, vende esse produto gera lucro, ela pega, investe na empresa, para essa empresa entregar um produto melhor, e assim o capital vai rodando, o produto vai ficando melhor,
a cada dia. E a Herbikolos, como uma empresa, ela precisa gerar capital. Porque se ela não gerar capital, não vai ter pigmento bom, não vai ter pigmento que supre as necessidades do micropigmentador e também não vai ter o suporte. Aí fica aquela pessoa, as pessoas pensam o seguinte, mas eu vou comprar o pigmento lá, acho que não sei quanto que custa, acho que uns R$ 200. Eu prefiro comprar o da outra marca, que é R$ 80. Aí você vai, compra outro pigmento da outra marca de R$ 80. Só que aquela marca de R$ 80 não sabe quem é você. Você entra em contato lá no suporte dele, eles não te respondem. Eles nem divulgam você, eles nem nunca têm relacionamento com você. Você manda pergunta para esclarecer alguma dúvida sobre a área, eles não mandam, eles não têm conteúdo. Então, ou seja, eles não, por mais que seja barato o pigmento, eles não geram o valor para você que você vai precisar. Lembrando, eu não sou patrocinado, não estou aqui para promover a Herbikolos. Só estou usando de exemplo para vocês entenderem o que ela faz. Para vocês entenderem, acredito que alguns já estão sacando, mas é apenas para vocês entenderem a questão aí da Herbikolos. Outra coisa, ela, com o tempo, ela gerando valor, ela investindo nos profissionais, com o tempo, a Herbikolos, ou os profissionais que fazem isso, eles vão colecionando histórias de sucesso. Então, para cada pigmentador que a Herbikolos, ela incentiva, ela patrocina, ela dá apoio, ela está colecionando histórias, ela está colecionando histórias de sucesso. Então, cada pigmentador que tem sucesso com o apoio que ela deu, na maioria dos casos, vão ser gratas por elas e vão querer que o negócio dela cresça também. Então, com o tempo, ela vai colecionando cada vez mais histórias de sucesso. E como é que ela faz isso? Gerando relacionamento, criando relacionamento com o público dela. O público dela é de micropigmentadores. Então, conforme ela vai divulgando, conforme ela vai incentivando, ela está criando relacionamento com esse público. Igual a Dara disse, que no começo ela foi lá no YouTube, ela estava cheia de dúvida, e ela entrou lá e viu lá um vídeo no YouTube. Então, vocês começam a perceber que, basicamente, aquele vídeo, aquele conteúdo do YouTube, foi basicamente ali o start para a Dara, ela ter para Herbikolos ter um relacionamento com a Dara e, tipo assim, ela colecionar aí histórias. Então, lá na frente, bem lá na frente, quando acontecer coisas ainda maiores na vida da Dara, ela vai poder falar que a Herbikolos ajudou ela de uma forma ou de outra. Então, aí você começa a entender a importância de você ter um bom marketing e a importância de você ter uma boa postura profissional. E essa boa postura profissional, quando você tem, você não apenas investe em si, mas você também investe nos outros profissionais. E aqui, o seu negócio ele cresce cada vez mais. Entenda, existe um gatilho mental chamado gatilho mental da reciprocidade. É o seguinte, quando você, acredito que já aconteceu com alguns de você foi lá, fez um favor para alguém. Você fez um favor para alguém. E a partir do momento que você fez esse favor para esse alguém, essa pessoa começou a ficar grata a você. Por exemplo, você fez uma festa lá para alguém, você deu um presente para alguém. No seu aniversário, quando você fizer aniversário, aquela pessoa vai se sentir na necessidade de te dar algo. Esse é o gatilho mental da reciprocidade. Então, quando você tem uma boa postura, um bom marketing, e essa postura faz com que faz gerar relacionamento com as pessoas, você vai começar a colecionar histórias. E a partir do momento que você começa a colecionar histórias de sucesso, gera reciprocidade. Isso tudo se aplica bastante, por exemplo, também a uma avaliação gratuita que você faz para cliente. Ultimamente, eu não tenho feito, mas quando eu fazia, valia muito a pena. O cliente falava assim, olha, quero marcar uma micropigmentação com você. Fulana, vamos fazer uma avaliação? Quanto que eu tenho que pagar nessa avaliação? Nada, é gratuita. A pessoa chega lá, você mede a sobrancelha dela, você vai fazer um bom desenho, um bom design. Vai dar uma limpezinha, vai mostrar o desenho que você faria no dia do procedimento. No caso de alguns profissionais, eles até simulam alguns fiozinhos, né, para mostrar como seria a técnica fio a fio, shadow. Quando você faz isso, aquela pessoa ali vai falar, caramba, a menina fez isso tudo em mim, não me cobrou nada, eu saí daqui linda, com minha sobrancelha maravilhosa. Então ela se sente, entre aspas,
motivada nesse sentido, até obrigada, podemos dizer assim, a marcar com você, porque você deu algo para ela, né? Então, aplicando as clientes É, também, isso dá para entrar aí na comparação. é. Ainda mais também quando você faz um bom procedimento no cliente e ele gosta muito, igual tem aquelas pessoas que não têm sobrancelhas. Aí você faz uma sobrancelha na pessoa, a pessoa fica, tipo, admirada, ela fica surpresa, ela fica, nossa, eu nunca imaginava que ia ficar tão bonita assim. A primeira relação, a reação que ela tem é de ser recíproca com você. Ela vai querer sair divulgando para todo mundo, falando para todo mundo, falando com o microfone, ela falando para todo mundo que ela fez procedimento com você e você ajudou ela. E essa é a Então melhor aqui, propaganda. é, então aqui, quando você começa a ter uma boa postura profissional, você começa a fazer as coisas da maneira correta e você começa a associar um bom marketing a isso, você começa a crescer o seu negócio. Por exemplo, tem pessoas que falam lá, a RB Colors não tem pigmento. Meu, se a RB Colors não tem pigmento, isso é um sinal, isso é uma prova que o marketing dela está sendo funcional. Quer dizer que tem muitas pessoas procurando aquilo. E por causa que tem muitas pessoas procurando aquilo, quer dizer que ela está fazendo um bom trabalho. Então aí vai também entrar na sua questão, vai entrar na sua vida. Você vai chegar um momento que a sua agenda, tipo assim, você não vai ter mais espaço na sua agenda. Porque as pessoas vão começar a procurar você, porque você está tendo ali uma boa postura e um bom marketing. Você está sendo diferencial no seu negócio, você está sendo diferente no seu negócio. Enquanto, usando de exemplo, enquanto o profissional lá da sua cidade está lá se envolvendo em polêmica, está falando mal dos outros, está tentando achar o público secreto, segredo do engajamento, você está lá quietinha no seu canto, fazendo o seu bom marketing, fazendo o seu trabalho, cuidando da sua postura, e o seu negócio vai crescer. Você não precisa ficar afobado, mas eu quero que o meu negócio cresça rápido. Viu? Vai devagar que você vai chegar. Vai devagar, vai ali investindo um pouquinho, que você vai chegar. Então aqui, eu usei de exemplo da RB Polos apenas para o pro profissional ele entender o que é um bom marketing ligado a uma boa postura. Quando o profissional ele tem a boa postura, ele não se importa com o concorrente dele, com o que o concorrente dele está fazendo. Ele não se importa com isso. Então, por exemplo, às vezes tem um profissional lá na cidade dele. Esse profissional vende o procedimento dele, vende os cursos dele, aí chega outro profissional na cidade dele, profissional bom. Então, meio que ele começa a perder clientes para esse outro profissional. Aí ele começa a pensar o seguinte: nossa, que profissional veio aqui na minha cidade, começou a roubar meus clientes, eu vou arrumar um jeito de pegar meus clientes de volta. Aí os clientes que vai no espaço dele, aí o que ele faz com os clientes? Ele fica meio apavorado. Aí ele começa a falar assim, olha, sabe que profissional novo que veio aqui na cidade? Então, fiquei sabendo que o procedimento dele não é bom. Fiquei sabendo lá que a cliente fez lá, não gostou. Aí começa a falar mal do profissional, começa a falar mal do outro profissional. Aí começa a inventar mentiras e começa a se importar demais com o outro profissional. E conforme, por exemplo, a pessoa vai, o profissional, vamos pôr aí, a Joana fala da Fernanda. A Joana começa a falar mal lá da Fernanda. Aquelas pessoas, aqueles clientes que estão lá ouvindo a Joana falar mal da Fernanda, quando, por exemplo, quando elas ouvirem os clientes da Fernanda falar bem da Fernanda, vai subir um ponto de interrogação enorme na cabeça delas. Vai subir um ponto de interrogação enorme. E ela vai querer saber se realmente o trabalho da Fernanda é bom. E ela descobrindo que o trabalho dela, da Fernanda, é bom, ela não apenas vai descobrir que o trabalho da Fernanda é bom, mas ela também vai descobrir que você não é uma pessoa de caráter, que você tentou segurar ela, mentiu para ela Isso é, e ela automaticamente não vai querer voltar. isso é dar um, Ela não vai querer voltar. falar mal de profissionais da cidade é dar um tiro no pé. Obviamente, tem pessoas que fazem trabalhos que, como a gente pode dizer, por exemplo, o que você falou no início, né? A cliente pede para fazer um negócio assim, a pessoa vai e faz um negócio assim. Óbvio que até os clientes vão falar mal de uma pessoa que faz um negócio desse, que faz trabalhos É, ruins. Agora, de um profissional que você vai lá no Instagram, tá tudo lindo e maravilhoso, e o outro ir lá e ficar falando é muito feio. Na verdade, é feio falar de qualquer um, né? Mas é, tem coisas que são bem nítidas, que a pessoa tá indo bem, né? E que se você falar mal dela é porque você está, entre aspas, com medo, com inveja, enfim.
Só que, na verdade, o pensamento do profissional deveria ser o seguinte. Chegou outro profissional na cidade dele. Então, por exemplo, o profissional chegou na cidade dele e, às vezes, até faz um trabalho ruim. Às vezes, o profissional faz um trabalho ruim, vende mais barato. O que ele pode fazer? Ele, sendo um profissional, como assim, tendo uma boa postura, o que ele pode fazer? Ele pode simplesmente montar um curso, oferecer uma mentoria para aquela pessoa. Chega lá na pessoa, olha, então, eu vi que às vezes tem umas clientes reclamando do seu trabalho, eu vi que você fez o seu trabalho. Você quer uma mentoria? Vende algo para ele, ofereça para ele algo que vai suprir a necessidade dele. Então você, como profissional ali, invente, inove algo no seu espaço que vai suprir a necessidade daquele concorrente seu e vai suprir a necessidade dos seus clientes. Ah, Henrique, mas é difícil. Ah, meu, dá um jeito, tipo assim, inova. É melhor você inovar, dar um jeito e inovar do que você ficar lá falando mal do seu concorrente, falando mal dele, e você meio que entregando os seus clientes de bandeja para ele. Você, praticamente, no longo prazo, você vai cometer todos os erros que eu falei ali em cima. Vai acontecer com você todos os erros que eu falei ali em cima. Vários tipos de trabalho, várias linhas, né, que a gente pode falar assim. Tem profissionais que gostam de fazer sobrancelha mais marcada, então as clientes que gostam desse tipo de sobrancelha vai querer fazer com a ciclana. Pessoas que gostam de coisa mais natural vai querer fazer com a beltrana. E pessoas que gostam da sua técnica vai querer fazer com você. E tem espaço para todo mundo. Aqui na minha cidade, muito. Acho que em toda cidade tem bastante micropigmentador, né? Mas as pessoas que gostam do seu trabalho vai querer fazer com você. E nada vai mudar isso. Frederico, para! Deus é... E a pessoa vai querer fazer com você. Não tem pra onde fugir. Então não tem por que ficar se preocupando com fulano, beltrano, ciclano. Porque tem espaço pra todo mundo. É igual ótica. Um monte de ótica. Todas sobrevivem ali. Eu não sei como. Todas sobrevivem, mas você vai gostar sempre daquela ali, porque quando você vai ali, você ganha um cafezinho, eles te dão desconto, enfim. O cliente, ele também escolhe dessa forma, né? Através do tratamento que você dá e do que você oferece. Henrique, olha só, falta 15 minutos. Já tem uma pergunta aqui na caixinha de pergunta. E antes da gente encerrar essa live, caso você ainda tenha mais alguma coisa para falar, né, a gente começar outra, a gente podia pelo menos responder algumas perguntas nessa. O que você acha? Para dar uma inteirada. Pode ser. Pode ser. Só ver como é que eu faço isso de... Ah, tá. Aqui, pronto. Tem uma pergunta aqui na caixinha de pergunta falando assim, ó. Então, qual é o melhor tipo de marketing para eu chamar mais clientes? Então, você quer saber disso? Você vai ter que ficar... Calma aí. Você vai ter que ficar até o final, porque é o próximo assunto que eu vou entrar aqui. Eu vou entrar bem detalhado nesse assunto. Você vai entender bastante detalhado. Você vai entender bem como que você faz isso. Beleza. Aí, gente, a hora de falar é agora. A gente destravou aqui os comentários. Sobe o coração se estiver tudo bem. Está conseguindo ouvir bem a gente, ver a gente. A gente está travando, tá normal. Meus brilhinhos estão fluindo aí na tela de vocês. Olha, vocês podem perguntar sobre o que foi passado até agora. Vocês podem perguntar sobre tráfego pago. Vocês podem também perguntar a respeito de lançamentos. Você pode fazer essas perguntas. O que a respeito de marketing eu for falar daqui a pouco, aí eu falo para vocês ficarem um pouquinho mais, que eu vou estar falando sobre isso. Conseguiu ler aí? Então, deixa eu ler aqui para o pessoal ficar por dentro. É falta de ética profissional quando perguntamos o valor do curso e a pessoa não quer dizer, a não ser que você se matricule no curso dela? Então, isso, no começo... Às vezes a pessoa acha que é concorrente perguntando e não quer falar. Então, no começo, eu achava que isso era uma boa de marketing. Eu pensava, acredito que a maioria pensava, que você deveria segurar o preço, o valor, e falar para a pessoa só quando ela estivesse já comprando, já, tipo assim, lá no momento que ela comprasse.
eu achava isso que era uma boa estratégia. Só que hoje, eu não diria assim que seria uma falta de postura profissional, mas seria uma falta de entendimento de marketing digital. Seria meio que uma falta de entendimento. Algumas pessoas realmente são ligadas ao caráter. Então, elas falam preço só quando vão polir. O cliente já está pagando, porque ela sabe que o produto dela é ruim. Se ela falar sobre o produto dela, se ela falar o preço antes do produto, ela vai acabar não vendendo. Então, nessa questão aí, quando você tem um bom produto, quando você tem um bom trabalho e você cria o relacionamento com o seu cliente, essa questão do valor, você não vai precisar se preocupar com isso. Você não vai precisar se preocupar com o valor. Igual, por exemplo, Já importa o valor que você cobra. Se você passou a segurança para o seu cliente, você pode falar seu preço que ele vai querer fazer com você. então, tipo assim, quando você tem um bom produto, ele não vai se importar muito com o preço, porque o valor que você está gerando para ele, segura essa pergunta aí da Cíndia, tá? Da Cíndia. Tá. Quando você tem um bom produto e você entrega algo de qualidade, você cria um relacionamento com o seu cliente, o preço, não vai importar se você vai falar o preço no início, no meio ou no fim. O cliente, ele vai querer comprar com você. A última coisa que ele vai se importar é com o preço. Então, por exemplo, hoje, se perguntar para mim, Henrique, qual que é o valor do seu curso lá ensinando lançamento? É 797. Esse é o valor do meu curso. Mas eu gero conteúdo, eu gero valor, eu estou gerando valor para as pessoas. Então, não preciso me importar em falar o valor do meu curso. E se você vê outros profissionais aí que entregam um bom produto, você vai ver também que ele não tem medo de falar do preço, do valor, porque ele sabe que aquilo que ele está entregando é algo de qualidade. E que aquele cliente que vira e fala assim, olha, o seu curso, o seu produto, o seu procedimento está muito caro. É simplesmente porque você não está gerando valor, você não está gerando relacionamento com esse cliente. Então, nessa questão aí, da falta de ética do profissional e ele vender para depois falar o preço, vai muito em questão do entendimento que o profissional tem de marketing e em alguns casos, realmente pela falta de caráter, porque ele sabe que o produto dele é ruim e ele quer enfiar aquele produto no cliente. Então, seria basicamente isso. Show. E outra pergunta aí, ó. Como a reciprocidade se dá em outras áreas? Por exemplo, de maquiadores. Uma das formas mais eficazes de você gerar reciprocidade no cliente é você gerar conteúdo para ele. É uma das formas mais eficazes. Por exemplo, você pega aquele conteúdo que, por exemplo, o seu concorrente ele vende, você entrega de graça. Às vezes você pensa, mas aí você está matando o mercado. Não, no caso, é você pegar aquele conteúdo que te dá um frio na barriga de dar. É você entregar para o cliente, para as pessoas, aquele conteúdo que você tem um frio na barriga. Então, por exemplo, aquele conteúdo que a Dara viu lá no início da RB Colors, talvez ela fez aquele conteúdo e é um conteúdo que talvez está dentro do curso dela. E ela deu aquele conteúdo de graça. Gerou reciprocidade na Dara e hoje ela é grata pela RB Colors. Ela fala bem da RB Colors. Acredito que ela recomendaria a RB Colors. Então, a forma mais eficaz, principalmente às vezes para quem está começando, é gerando conteúdo. Porque quando você gera conteúdo, as pessoas elas acabam ficando gratas pelo que você está fazendo por elas. E por último, um bom produto. Então, o conteúdo é uma forma eficaz. É claro, você não vai gerar um conteúdo hoje e você vai gerar vendas hoje. Não vai acontecer isso. É trabalhado com o tempo, a não ser que você tenha, às vezes você é conhecida, você tem muitos seguidores, é muito popular, aí sim corre o risco de você gerar um conteúdo hoje e gerar bastante resultado com esse conteúdo hoje. Mas, se você não é uma pessoa muito conhecida, isso vai vir com o tempo. Não adianta porém, dar um conteúdo top hoje achando que você vai bombar. Não acontece. Porém, o conteúdo é tipo... Quando você gera um conteúdo, esse conteúdo ele é um investimento seu para a vida toda. Então, basicamente, por exemplo, se você entrar lá no YouTube hoje e procurar lá como fazer efeito luzes. Acho que tem um efeito que coloca, acho que tipo luzes aqui assim, algo assim, eu não entendo de maquiagem. Mas se você procurar lá, você vai ver conteúdos lá de, tipo, 2016, 2014, 2012. E você vai ver que esses conteúdos hoje têm, tipo, 200 mil visualizações, 1 milhão, 2 milhões de visualizações. Então lá, quando aquela pessoa criou aquele conteúdo lá atrás, talvez ela está colhendo resultados hoje. Talvez ela está colhendo resultados daquele vídeo que ela fez lá atrás, hoje. E o resultado que ela está colhendo hoje daquele vídeo, talvez seja um resultado
muito bom. Porque tem muita visualização, ela com certeza vai ter pessoas conhecendo ela vai estar criando relacionamento com essas pessoas, ela vai estar ajudando essas pessoas de uma forma ou de outra, e essas pessoas vão ser gratas por elas. Então, automaticamente, elas vão começar a acompanhar, elas vão querer ter um relacionamento maior com o profissional ali. Então, basicamente, aqui seria isso. Show. Então, vou falar aqui da última parte. A gente meio que comprimiu um pouco do que ia ser falado para não ficar muito grande. Então, eu vou falar aqui a respeito agora de como você pode ter um marketing efetivo, para um marketing que funcione, para você não precisar ter aí uma falta de postura, para você tentar vender algo que não é verdade. Então, é o seguinte, a primeira coisa é você ter um bom produto. Você precisa ter um bom produto, ou seja, você precisa ter um bom curso, você precisa ter um bom procedimento, você precisa ter domínio sobre aquilo que você quer vender. Então, esse é uma das formas de você ter o primeiro pré-requisito para você ter um marketing efetivo. Outra coisa, investir no seu cliente. Você precisa investir no seu cliente. Exemplo lá da RB Colos. A RB Colos investe no cliente dela, ou seja, ela busca promover o cliente dela. No caso do profissional micropigmentador, ou de outras áreas também, mas usando de exemplo o micropigmentador, o que ele pode fazer? Ele faz mais pessoas terem consciência da micropigmentação. Não é você tentar ficar roubando os clientes do seu concorrente, mas é você fazer mais pessoas terem consciência da micropigmentação, ter valor pela micropigmentação, as pessoas entenderem o que é, quererem, desejarem fazer. Melhor do que você ficar lá tentando competir com o seu cliente lá por causa de um só. Pensa nas maiores dúvidas, por exemplo, que a sua cliente pode ter e posta lá nos stories. Ah, fazer microlabial dói? Fazer micro de sobrancelha dói? Fica cinza? Fica azul? E investe nisso, nas maiores dúvidas e nos resultados. Pega uma cliente bonita, posta uma foto da sua cliente bonita lá no feed, né? Com a sobrancelha linda igual alguém aqui fez hoje. Nem vou dizer quem é. Isso ajuda muito, porque faz as pessoas quererem isso também, né? Ah, quero ficar igual essa menina. E pronto, vai lá e marca micro. Isso ajuda muito. E se tem alguém pensando em fazer, só de olhar aquela foto já vai querer marcar o procedimento. E após você ter investido, criado a consciência no seu cliente, você cria relacionamento com a sua audiência, ou seja, você traz a sua audiência para perto. Então, por exemplo, você postou lá a sua foto lá do procedimento das sobrancelhas. Você percebeu que o cliente curtiu, você percebeu que o cliente comentou. O cliente comentou, vá lá, responde o comentário dele, dá atenção ao seu cliente, dá atenção de resolver o problema do seu cliente, dá atenção para o seu cliente. Não deixe ele lá descartado lá, não. Não deixe, tipo assim, o cliente começou a me seguir, o cliente foi lá no meu espaço. Não esquece do cliente. Tenha o cliente na sua mente, pensa o tempo todo, nossa, como é que eu posso criar relacionamento com aquele cliente, como é que eu posso fazer com que aquele cliente tenha mais valor para a vida dele, como é que eu posso gerar mais valor para a vida dele. Então, dessa forma, você cria a consciência, ou seja, você traz novos clientes, você faz com que mais pessoas tenham a consciência da micropigmentação, você cria relacionamento com esses clientes e você investe na sua audiência. Então, no caso aqui, no primeiro eu falei investir no cliente. Agora você vai investir na sua audiência, ou seja, você vai começar a gerar conteúdo para a sua audiência, você vai começar a gerar valor para a sua audiência, para aquelas pessoas ali que já te conhecem. No caso, o cliente seria aquelas pessoas mais ali, um pouco daquelas que te conhecem e um pouco daquelas pessoas que não te conhecem. Então, o cliente seria basicamente no geral, seria clientes e possíveis clientes. No caso da audiência, são aquelas pessoas que te seguem, são aquelas pessoas que têm conhecimento sobre você, são, no caso, aquelas pessoas ali que você já criou um certo relacionamento com ela. Então, você investe nela, você cria oportunidades para ela. Vamos por assim, sempre um passo à frente. No caso, você vende, por exemplo, o seu cliente lá tem uma dor, o seu cliente lá tem um problema. Esteja um passo à frente, tenha algo que vai solucionar o problema daquele cliente. Então, se o cliente lá tem problema nas sobrancelhas, esteja um passo na frente, tenha algo
que supre essa necessidade lá do seu E cliente. sempre Você ia pensar, falar uma né? coisa? Como que eu gostaria de ser tratado, né? Chegar num Então, lugar, já te oferecerem uma água, um café, isso tudo faz muita diferença, né? Quando a gente é bem tratado. Então leva isso pro seu estúdio também, né? Fazer igual você então gostaria que fizessem com você. isso aí também se dá em questão de investir na audiência, investir naquelas pessoas ali que conhecem. Trata o cliente bem, não chuta o cliente, não trata o cliente de qualquer forma. Trata ele bem, trata ele de forma que ele não vai esquecer. Se ele vai fazer o procedimento com você, trata ele de forma que ele não vai esquecer aquele procedimento que ele fez com você nunca. Dê o seu melhor ali, não apenas no procedimento, mas também no trato com o cliente. Dê ali o seu melhor. Dê ali sempre o seu melhor. E a questão de investir no cliente não se dá apenas em, por exemplo, você postar lá a foto no Instagram. Nesse caso aí, quando você posta a foto no Instagram, você está investindo na sua audiência. Você investir no cliente é, por exemplo, tem lá na sua cidade 5 mil pessoas na sua cidade. 10 mil tem conhecimento sobre lá procedimentos. Só que tem 40 mil que não conhece, que nunca ouviu falar de procedimento, que nunca ouviu falar de micropigmentação, que às vezes pensa que micropigmentação é algo que vem com agulha, que pica aqui assim, que ela precisa tomar anestesia geral e ficar lá no lugar lá o Fica dia azul, que fica todo. verde. Às vezes ela pensa isso. Às vezes a pessoa, às vezes até tem consciência do que é micropigmentação, mas talvez ela nem sabe o que é. Às vezes ela vê a foto lá, ou às vezes ela vê alguém falando, passa o tebore assim na sobrancelha, ela pensa assim, nossa, vai cortar eu todo, vai arrancar meu pelo da sobrancelha, vai me machucar eu, será que dói? Então aqui você começa a investir no cliente, você começa a atrair novos clientes. E para você atrair isso, você vai conseguir gerar, você vai conseguir através de conteúdos. Então, por exemplo, às vezes o profissional quer atrair clientes. Ele vai, faz uma live, por exemplo, com outro micropigmentador. Às vezes ele quer atrair clientes para procedimento e vai lá, faz live com outro micropigmentador. Vai lá, pega lá o João da padaria, que tem 100 mil seguidores lá, que faz uma live, dá 50 mil, faz uma live com ele lá, chama o João, é o seguinte, vamos fazer uma live aí, mostrando como é que faz um procedimento? Faz lá o procedimento com ele, mostra lá para a audiência dele, faz aquela audiência entender o que é aí a micropigmentação. Porque dessa forma você vai fazer mais pessoas terem consciência do que é a micropigmentação, você vai trazer mais clientes e você não vai ficar se preocupando se o seu concorrente está tendo lá muitos clientes. Você mesmo vai lá no campo de batalha, vai lá fora, vai pegar, vai jogar sua sementinha, vai regar sua sementinha, vai colher sua sementinha, depois essa sementinha vai virar uma árvore e você vai ter lá vários frutos dessa sementinha que foi você mesmo que foi lá e plantou. Então, no caso, para você ter um marketing efetivo, seria isso. Você Eu vai falar acho uma que coisa? uma coisa que ajuda muito é tanto a gente a ter um marketing efetivo quanto a gente cultivar aquele cliente, né? Depois da micropigmentação, por exemplo, oferecer uma limpeza gratuita após 30 dias. Além disso ser uma coisa boa para a sua cliente, isso é uma coisa boa também para a gente, porque a gente consegue ter foto de sobrancelha cicatrizada. Porque o que andou acontecendo? Os resultados das sobrancelhas de uns tempos para cá têm ficado tão bom que as clientes só voltam depois de 1 ano e meio para estar retocando. E aí eu perco aquela foto daquela sobrancelha cicatrizada, né? E isso é importante eu postar no meu feed uma sobrancelha cicatrizada sem retoque, para o pessoal ver que é possível a gente fazer uma micropigmentação e ela ficar boa sem precisar de retoque. Então, quando a gente oferece essa limpeza gratuita após 30 dias, a gente vai estar mantendo a sobrancelha da cliente bonita por mais tempo e a gente ainda vai ter foto boa para postar depois. Então, ela acaba voltando. Aí a Arlécia, acho que é a Arlécia mesmo, Uhum. ela falou aí, tem clientes que acham que plantamos fios de cabelo. Tem mesmo. Então, para você ver, as pessoas, tem muitos clientes para vocês, tem muitas pessoas dispostas ali, que tem dinheiro para pagar um procedimento. Porém, falta cultivar esses clientes, falta mostrar o valor do procedimento para esses clientes. Falta mostrar para eles o que é a micropigmentação. Pergunta até se vai Apresentar a cair. micropigmentação para essas pessoas. Então, a partir do momento que vocês vão fazer isso, acabou. Exatamente. Muito obrigado a todos. E eu espero vocês lá no canal do Telegram. Até a próxima.
Até. Bye, bye.